haverá um dia em que nós encontraremos com Jesus. E aquilo que nós decidimos nesta vida é que vai resultar neste futuro. Eu vi uma charge na internet, eu achei bem interessante. Ela dizia o seguinte, Elias: quando você encontrar com Jesus no céu, haja naturalmente. Haverá esse encontro. Não sei como é que a gente vai agir. Eu acho que não vai ser naturalmente, pelo contrário, né? Vai ser um momento de realmente de expressar grandes sentimentos. Mas você e eu encontraremos Jesus face a face, abraçaremos Ele, andaremos com Ele. Por isso que precisamos compreender, queridos, qual é o maior tesouro. E eu quero que você se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor e juntos façamos a leitura do texto que está em Mateus, no capítulo 13, dos versos 44 até o verso 46. Nós vamos então ler a chamada parábola do tesouro escondido. Vamos ler juntos? Texto pequeno, são apenas esses 3 versículos. Vamos ler juntos? O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Pai Santo, nossa imensa gratidão, porque nós, neste momento, como tua igreja reunida, estamos buscando compreender que tesouro é esse, qual a importância desse tesouro para as nossas vidas e como devemos moldar as nossas vidas, a nossa conduta, o nosso jeito de ser, a partir desta perspectiva de termos encontrado este grande tesouro. Nossa oração, Pai, não é outra, senão que o Teu Santo Espírito possa, ó Deus, aquecer os nossos corações, incendiar os nossos corações, para que saiamos daqui edificados pela Tua palavra, para que vidas sejam convertidas a Ti, para que vidas sejam renovadas a Ti, para que vidas sejam edificadas, Pai, para Ti. Que o Senhor faça a Tua obra nesta noite, tudo para o louvor da Tua glória. É em nome de Cristo, nosso maior tesouro, que nós oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, Mateus capítulo 13 é um capítulo que tem muitas parábolas. E o próprio Cristo, quando ele aqui esteve no seu ministério público, ele fez muitos sinais e maravilhas, fez muitos milagres, mas uma coisa que também ele fez muito mesmo foi ensinar. E até quando os milagres aconteciam, eles não aconteciam separados, dissociados de um ensino. Porque os próprios milagres, como o próprio Cristo vai dizer, eles são sinais, eles apontam para algo. Eles não são nada em si mesmo. Então, cada milagre que Cristo fazia, ele aproveitava e ensinava. Porque nós precisamos aprender o que é ser cristão, aprender o que é o reino de Deus e aprendermos o que é ser membro deste reino de Deus. Porque há um reino dos céus. Como ele começa a falar, o reino dos céus é como? E se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que ele vai falar no capítulo 13 de outras palavras que também se relacionam ao reino dos céus. Então, o reino dos céus é semelhante a, ou um sinônimo, o reino de Deus é semelhante a. Então, a primeira coisa que nós vamos perceber é que há um reino e este reino é de Deus. Se há um reino que é de Deus, é porque também há um reino que não é de Deus. E pelo que nós vamos perceber no capítulo 13 de Mateus, e também à luz dessa própria parábola, são duas parábolas em uma, são duas parábolas que falam do mesmo assunto,
nós vamos perceber que eu preciso entrar no reino de Deus. Eu preciso buscar o reino de Deus. O reino de Deus não é automático. O reino de Deus não está aí, digamos, de uma maneira normal, não. Eu preciso identificar o que é este reino, e eu preciso então, como aquele comerciante de pérolas, que sai catando a melhor pérola e encontra aquele reino, eu preciso então me esmerar na busca por este reino de Deus. E então ele vai falar sobre algumas parábolas. Ele fala sobre a parábola, primeiro, do semeador, que sai para semear, e algumas sementes caem na beira do caminho, caem em solo rochoso, e aí ele quer, com essa primeira parábola, Cristo quer aprofundar a nossa mente, o nosso coração, para a gente ouvir a mensagem do Senhor com entusiasmo, porque muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor, mas sem entusiasmo. Então é semelhante àquela semente que é lançada no beira do caminho, vem a ave e leva. E vem também a parábola do joio e do trigo. Essa eu vou esperar, essa a gente vai dar um time, no finalzinho a gente vai falar algo sobre esse aspecto. Fala sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento, que é quando a gente pensa que o reino de Deus é uma coisa tão pequenininha, mas aquele reino de Deus, ele cresce em nossas vidas, cresce e floresce como uma grande árvore, ou como um bolo de uma mulher que está fazendo um bolo em sua casa, e de repente aquele bolo fica grande, e simbolizando como o reino de Deus, ele é abundante em nossas vidas, pleno em nossas vidas. Depois o Senhor fala sobre a parábola da rede, que pesca diversos tipos de pessoas, e entre essas parábolas nós temos a parábola do tesouro escondido. O que é esta parábola? Esta parábola fala de um assunto comum naquela época, que era sujeita a muitas incursões de exércitos, de salteadores, de ladrões. Então não existia uma segurança como nós temos aqui. Hoje você pode, Madison, colocar o seu dinheiro no banco, está bem guardado lá. Não temos em geral muita desconfiança, e assim com cada um aqui, mas naquela época não era assim. Então as pessoas tinham o costume de esconder valores, moedas, pedras preciosas, para que diante de uma incursão, diante de uma invasão de inimigo, aquela pessoa perdesse só algumas coisas, e depois ela saberia, ela teria decorado, olha, 20 passos do pé de jamelão, né? Igual aquele desenho dos animados. Então, na esquina, né, a tantos graus daquele rio. O problema era esse, era que muitas pessoas às vezes escondiam, tão bem escondido o tesouro escondido, que elas nem encontravam o tesouro que elas esconderam. Ou, como era muito comum, o homem, o senhor, o patriarca, escondia o tesouro, não dizia a ninguém por questão de segurança, e aí Deus o convocava para uma reunião no reino celeste. E agora onde está o tesouro? Aqui no Brasil também isso é comum, até certo tempo atrás. A gente chamava de botija, tem as lendas da botija enterrada. Olha, fulano encontrou uma botija. Alguém já ouviu falar essa expressão botija? Já ouviram? Ora, fulano encontrou, quando abria, aí tinha 1.000 réis, não passava mais para nada, porque o povo guardava dinheiro, e a inflação no Brasil não é brincadeira naquela época, e aí não valia para nada. Mas essa é uma prática muito comum, essa era uma prática usual em todo o mundo. Então Cristo está falando o seguinte, que uma pessoa, ela encontrou um tesouro escondido no campo, e ela então não rouba esse tesouro, porque ela é uma pessoa honesta, ela não leva esse tesouro, porque o tesouro não é dela. O que é que ela vai fazer? Ela vai sair, deixar no lugar de novo, e vai vender tudo que tinha e comprar aquele campo. Uma vez agora aquele campo pertencendo a ele, ele agora é dono daquele tesouro. E na segunda parábola, que é similar à primeira, ele fala de um comerciante que fica procurando, até que encontrar a pérola das pérolas. E então aquele negociante encontra aquela pérola de grande valor, que era muito comum, e ele vai, vende tudo que tinha e comprou aquela pérola, porque aquela pérola, ela era de imenso valor para ele. Ele dava um grande valor para aquele tesouro. E aqui nós precisamos compreender que Cristo está falando sobre algo que todos nós vivenciamos, que é
qual o valor que você dá para as coisas. O que é que, digamos que leva você a ter uma grande alegria? O que é que faz com que você levante segunda-feira de manhã? Porque os valores, eles são diferentes. Há pessoas que dão valor para uma coisa e outras que dão mais valor para aquela coisa ou para uma terceira coisa. Vou dar um exemplo. Um copo de água, para quem está no deserto, tem um grande valor. Mas um copo de água para nós em casa não é de tanto valor assim. Porque eu posso tomar água agora e tomar depois, mas no deserto não, aquele copo de água é tudo para ele. Se ela tivesse ali cartão de crédito, cartão do G Barbosa, cartão no Bom Preço, cartão da Magazine Luiza, ela dava tudo. Porque ela dizendo, eu dou tudo que eu tenho para esse copo de água, porque para aquela pessoa naquele deserto, aquele copo com água é tudo que ela tem. Já dentro de casa não. Então o que Cristo quer nos chamar a atenção é isso, é que esse tesouro é como se fosse um copo de água no deserto, ou um jarro de água no deserto, e que nós daríamos tudo, porque a gente compreende que adianta tesouro, dinheiro, cartão de crédito, dinheiro no banco, no deserto, se eu não posso comprar aquela água. Então Cristo quer nos colocar em perspectiva sobre o reino de Deus. A parábola do tesouro escondido, da pérola escondida, preciosa, ela não é outra coisa senão a parábola sobre a importância do reino de Deus. E a primeira coisa que nós vamos perceber, queridos, essa parábola, é que o reino de Deus está escondido para alguns. Isso é muito interessante, porque preste atenção, queridos, Jesus Cristo, ainda hoje especialmente, ele é o personagem mais conhecido do mundo. A Bíblia é o livro mais supostamente lido do mundo, é o mais impresso. A Bíblia é o livro mais impresso do mundo, mas é incrível como todo mundo hoje pode ter acesso sobre Jesus, pode ter acesso sobre a Bíblia, mas ainda hoje o reino de Deus está escondido para algumas pessoas. E a parábola começa dizendo isso, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Imagine você, queridos, compreender que você está no deserto, sedento, com uma grande sede, e alguém diz, fulano, você não está vendo uma fonte de água? Há uma fonte de água ali, e eu não consigo ver, eu não estou vendo essa fonte de água, eu vou caminhar para o lado de cá. Aí você, não, fulano, é para o lado de cá, é o contrário, a fonte de água está ali. É ali onde você vai saciar a sua sede, e ela não consegue enxergar. Então, meus queridos, o reino de Deus é verdade, ele está escondido. Não que o reino de Deus seja de maneira proposital escondido, pelo contrário, o reino de Deus ele está visível, porque o reino de Deus é visível a partir dos seus habitantes. E os seus habitantes, o próprio Cristo falou que teriam que ser como uma cidade edificada sobre um monte. Os habitantes do reino são os maiores propagadores de que há um reino. Então era para que todas as pessoas que passando por aquela cidade, vendo aquela cidade no monte, dizendo, há uma cidade ali. Quando fala reino, a ideia geográfica, espacial, era algo assim mais fechado, de uma cidade. Então, o reino, apesar de estar visível, apesar dos habitantes desse reino serem como uma cidade edificada sobre o monte, serem como um lampião que é colocado no alto de uma casa, para muitas pessoas o reino de Deus está escondido. E Paulo vai nos dar uma ideia porque isso acontece. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo vai dizer, olha, se o nosso evangelho está encoberto, não é porque o evangelho é encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. E por que para os que estão perecendo está encoberto? Porque no verso 4 diz o quê? O Deus desta era, ou o Deus deste século,
cegou o entendimento dos descrentes. Então o que acontece? O reino de Deus está visível, o reino de Deus está acessível, o reino de Deus que diz respeito ao conhecimento de Cristo, a viver uma vida com Cristo, a estar caminhando com Cristo, ele está acessível, mas há pessoas que não veem o reino de Deus, há pessoas que não querem entrar no reino de Deus, há pessoas que estão distantes do reino de Deus, mas por quê? Qual é o diagnóstico? Está com os olhos espirituais vendados. Há uma venda espiritual nos olhos dessas pessoas. Quem colocou esta venda? O nosso inimigo, chamado diabo, o acusador das nossas vidas. Mas essas pessoas não poderão culpá-lo no dia do juízo, porque cabe a cada um de nós tirar a nossa própria venda. E aí Paulo vai dizer: para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O reino de Deus é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, pois não pregamos, Paulo vai dizer, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para o quê? Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Queridos, preste atenção. Estamos falando de algo espiritual. Das duas uma, você que me ouve agora, aqui ou na internet, se você não compreende essa mensagem, há uma venda em seus olhos, querido. Como é que você pode ouvir a palavra de Deus? Como é que você pode cantar a palavra de Deus? Como é que você pode participar das coisas de Deus? Como é que você pode não entrar no reino de Deus? Como é que você pode não confessar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Como é que você pode não olhar para Cristo como o maior tesouro da sua vida? Como é que você pode colocar outras coisas à frente de Jesus? Como é que você pode colocar obstáculo no seu crescimento espiritual? Há uma venda nos seus olhos. Quem colocou essa venda foi o diabo. Para quê? Para que você não veja, para que você não seja iluminado, para que você não consiga enxergar o reino espiritual, porque o reino de Deus não está nem aqui nem ali, como vai dizer Jesus, ele está dentro de nós. É um reino espiritual. A gente não tem um reino loteado, a gente não pode lotear o reino de Deus e vender o terreno, porque o terreno não vai significar o reino de Deus, mas a minha vida sim, quando eu clamo a Cristo, o Espírito habita dentro de mim, e agora eu sou terreno, terra santa do Senhor, e agora partícipe, membro deste reino, que é o reino de Deus. Paulo vai deixar bem claro que estamos falando de algo espiritual, mas o próprio Jesus, ele vai deixar algo ainda mais quente para nós, porque perceba, há pessoas que não conseguem enxergar o reino de Deus. Quem são essas pessoas? São pessoas que você conversa com elas sobre Jesus, e elas fazem o quê? Elas viram o rosto. Ah não, para com isso. A gente estava conversando aqui um dia desse, com alguém falou que propôs fazer um estudo bíblico com um parente, e o parente falou aí, para com isso. Eu não quero saber desse negócio de estudo bíblico. Para com isso. O que é isso? Está com uma venda nos olhos, ela está cega espiritual, o diabo colocou esta venda nela, ela não percebe, ela acha que está, no máximo, mas ela não está. Então essas pessoas representam esse primeiro versículo. Elas não conseguem enxergar, elas não têm nenhum interesse. Ela não tem interesse pelas coisas de Deus. Você pergunta, fulano, posso ir lá em sua casa ali fazer uma visita, fazer uma oração? Não tem interesse não. Fulano, vamos lá na igreja, vai ter um culto? Não tem interesse não. Fulano quer fazer um estudo bíblico, não tem interesse não. Essas são essas daí. Aí todos vocês que estão aqui, estão rindo à toa agora. Dizendo, então isso aí eu estou de boa, aprovado. Tá? Dessa parte aí, pastor, é verdade. Se você está aqui, você já não está nesse estágio de uma escuridão total, de uma venda total, porque você tem interesse em algo do reino de Deus, você está aqui, você está com o seu computador, televisão ligada, você há o interesse aqui, mas vai apertar a corda para você agora,
Pastor, eu queria uma palavra de paz. Essa palavra de paz que eu tenho para você. Porque não tem maior tesouro do que esse. Nós estamos falando de coisas sérias que diz respeito à nossa eternidade. A corda vai agora apertar. Está seguro? Está seguro? Chegou alguém para Jesus. E naquela discussão, naquela questão, perguntaram para Jesus os fariseus, querendo saber qual eram os maiores mandamentos, a fim de pegar Jesus. Aí Cristo falou: olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Tudo isso aí resume toda a lei e os profetas. Estava falando para um monte de gente religiosa. Aí nisso surge alguém no meio deles. E ele começa a falar com Jesus dizendo: ó, muito bom, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele, amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está o quê? Longe. Mas ele está no reino de Deus? Não. Ele não está longe do reino de Deus, mas ele não está no reino de Deus. Preste atenção agora, queridos. Há muitas pessoas que hoje vivem em conformidade com esta pessoa, têm conhecimento da palavra, foi orientado ainda criança muitas vezes pelos pais, participaram da igreja ainda na infância, ou mesmo na vida adulta. São pessoas que leem a Bíblia, são pessoas que têm conhecimento até teológico, são pessoas que sabem falar sobre como Deus criou o mundo, são pessoas que conhecem versículos de cor, são pessoas que respondem aos incrédulos, como quando algum incrédulo diz: mas o que é ser cristão? Por que você não? Porque Jesus Cristo é aquilo. Mas há pessoas que ainda assim, que conhecem a Cristo no sentido informal ou informacional, em termos de informações, elas têm conhecimento intelectual acerca de Jesus, mas ainda não entrou no reino de Deus. Não está longe, mas não entrou. Não está distante com os olhos vendados, a ponto de não querer nada sobre Deus, a ponto de não querer nem ouvir falar sobre Deus. Não está nesse estágio, mas também não entrou ainda. Queridos, no dia do juízo, quem está longe ou perto, não vai entrar. É como se chegar num estádio de futebol para um grande jogo, e você não está com ingresso. Não importa se você está lá na porta do estádio de futebol, lá no Batistão. Se você estiver na porta do Batistão, ou se você estiver bem afastado, ambos não entrarão no Batistão. Assim também no reino dos céus. Não importa se você tiver, olha, eu era quase crente. Não tem isso que o pessoal fala? Olha, fulano é tão bom. É brio, né? É bom brio, mas assim o pessoal fala, né? Porque diante de Deus ninguém é bom. Mas, no geral, fulano é tão bom, tão educado. Olha, pastor, ele é quase crente. Então, ele quase será salvo, quase morará na Nova Jerusalém, quase tem comunhão com Deus, quase nasceu de novo, quase foi transformado, quase, e aí ele não vai entrar no reino de Deus. Perceberam, queridos? E agora preste atenção. Se você está rodeando o reino de Deus, o que significa isso? Você é uma pessoa que frequenta a igreja, você é uma pessoa que lê a Bíblia de vez em quando, você é uma pessoa que até canta, você tem várias músicas de cor, você gosta de cantores gospel, você sente atração pelas coisas de Deus, você quer, mas você está só arrodeando. Chegou a hora de você parar com essa brincadeira e entrar no reino de Deus. E dizer: Senhor, eis-me aqui, acabou, Pai. O Senhor é o maior tesouro para a minha vida. Não há tesouro maior, Pai, do que o Senhor. Senhor, eu posso dar tudo que eu tenho para mim diante de Ti. Porque, queridos, quando a parábola diz que aquela pessoa vendeu tudo que tinha para comprar o campo
Cristo, ele não está, olha só como Deus é maravilhoso, ele não está ordenando que nós vendamos tudo para ser cristão. Mas possa ser que para alguma outra pessoa ele faça isso. Ele fez para o jovem rico. Ele olhou para o jovem rico e disse: rapaz, eu não sou o tesouro para você, o maior tesouro. O tesouro para você, meu querido, é suas vendas, é os seus bens. Vá, venda tudo, dê aos pobres e venha. Senhor, ele não ordenou que façamos isso, mas ele está nos dando um alerta. Qual é o alerta? Para você, quem é que queima o seu coração? Qual a sua maior alegria? Porque, queridos, há uma imensa alegria quando nós encontramos esse tesouro, quando entramos no reino de Deus. Porque não tem como você ser um cristão xoxo, que não tem entusiasmo pela coisa de Deus. Você não se desgasta no reino de Deus, você não investe no reino de Deus, você não mergulha no reino de Deus. Para você, o reino de Deus é uma reunião semanal, talvez no máximo. E aí, na parábola, Cristo diz: olha, ele cheio de alegria vendeu tudo e comprou aquele campo. Meus queridos, o reino de Deus deve transformar as nossas vidas. Por quê? A gente diz: Senhor, para nós o Senhor é o maior tesouro. Veja, meus queridos, se Cristo não for a sua maior motivação para cultuá-lo, nada mais será. Tem gente que às vezes vem para a igreja e fala: olha, eu não gostei do culto, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque aquilo, porque tanta coisa que você bota de obstáculo. Meu querido, se Cristo não for a sua maior motivação, se Ele não for o seu maior tesouro, nada mais será. Então, Cristo nos chama, meus irmãos, para olharmos para Ele e dizermos: Senhor, Senhor Deus, o Senhor é a minha alegria maior, é o meu maior prazer. A gente tem várias músicas que falam isso, né? Meu maior prazer é te amar, de Aline Barros. E a gente canta outras músicas nessa mesma linha, mas será que de fato eu me alegro em Cristo? Será que de fato eu me regozijo em Cristo? Será que de fato o Senhor é a minha maior alegria? Porque se essa é a verdade, eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso me transformar, eu preciso me regozijar, eu preciso turbinar algo em mim. Por quê? Porque o reino de Deus transforma a minha vida. Os irmãos percebem isso? Por isso que em João 15:11, Cristo vai dizer: olha, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja... Você já imaginou isso, queridos? Quem aqui acha que Jesus Cristo era uma pessoa triste? Alguns filmes que a gente via, né? A gente ouvia no passado, era assim: Jesus Cristo, caminhando, né? Eu sou o pão da vida, creio em mim. Hein? Eu sou o pão da vida. Aí vai caminhando, todo sisudo, né? Todo sisudo. Aí chega, mulher, onde estão os acusadores? Hein, Jesus? Estão os acusadores, mulher? Vai, não pegue mais. Aquela pessoa sisuda, sabe? É quase uma pessoa desfigurada, esquisito. Mas, meu irmão, Jesus Cristo não era isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele diz: olha, a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meus irmãos, ou a gente envolve nisso, a gente falou sobre oração semana passada, ou a gente compreende esses valores do reino, ou a gente vive esses valores do reino, ou a gente não vai aproveitar aquilo que Deus nos dá. Vai acontecer, meus irmãos, e muitos de nós chegarmos na Nova Jerusalém, chegarmos no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele já é e ainda não, né? Já é que a gente aproveita dele, mas ainda não, porque só na glória eterna que desfrutaremos dele por completo. Vai acontecer, meus irmãos, de muitos de nós chegarmos no reino de Deus, lá na glória eterna, olhar para trás e dizer: rapaz, se eu soubesse, cara, isso tudo, ó. Eita! Aí o anjo: cara, você perdeu muita coisa lá, cara. Se eu fosse humano, não sei se a gente vai dizer isso, né? Mas a gente precisa compreender o que está ao nosso alcance. Nós somos habitantes do reino de Deus, e Deus diz: olha, que
ao entrarmos nesse reino, nós temos uma grande alegria, e essa alegria não vem de nós, essa alegria vem do próprio Cristo, para que nós estejamos completos. Aí você fala, mas se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho algum problema, como é que eu posso ter alegre? Porque a alegria é de Jesus em nós, e pelo fato de termos encontrado esse grande tesouro. Mas para que ninguém se glorie, achando que agora é Superman, é coisa do tipo, Paulo vai dizer, olha, temos, meus queridos, esse tesouro em vasos de... Quem é o vaso de barro? Eu e você. Eu e você. Mas dentro de nós somos pessoas complicadas, chatas, esquisitas, tudo isso aí é. Mas dentro de nós, com as nossas fobias, com os nossos traumas, nossas ansiedades, nossos problemas, apesar de tudo isso, dentro de nós habita um tesouro. E o que nós precisamos, meus irmãos, fazer é com que esse vaso desapareça cada vez mais, para que o tesouro que está dentro dele possa florescer. Porque se eu pegar um vaso desse, colocar em uma casa, e colocar um tesouro escondido dele, e não disser nada, aquela família pode passar por dificuldade, problemas financeiros, vários problemas. E aí, sem querer, a mulher lá lavando, passando pano na casa, quando vê, pá, quebra o vaso. Aí o vaso, pá! Aí, que isso, gente? Tanto dinheiro é esse? Joias, rubins, pérolas, esmeraldas, diamante. E eu aqui comendo bolachão seco. Eu não sabia que estava isso aqui, gente. Aí dizendo, eu não sabia não, mas estava disponível todo o tempo. Um tesouro, meus irmãos, dentro do vaso. É lindo e maravilhoso, mas se você não o trouxer para fora, se você não começar a viver em conformidade com esse tesouro, você vai passar necessidade com um tesouro cheio de dinheiro. Isso aqui, meus irmãos, não é que você vai ter agora, preste atenção, isso aqui não é palavra de que agora todos os seus problemas estão resolvidos, não é isso. Que palavra é essa? Paulo vai explicar. Paulo vai dizer o seguinte, olha, vamos ler juntos? De todos os lados somos... Rapidinho, eu vou ler a parte, calma. Eu vou ler a parte normal e vocês leem a parte negrito, tá certo? De todos os lados somos pressionados, ficamos perplexos, somos perseguidos, abatidos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para quê? Pois nós estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. É isso que é viver o reino de Deus. É esse sentimento que levou aquela mensagem que eu falei sobre aquelas duas irmãs mártires. Os irmãos lembram o nome delas? Marta e Maria, não. Felicidade e a outra? Eu estou perguntando porque eu esqueci também. Isso que eu estou perguntando. Perpétua, obrigado. Foi o exemplo de perpétua e felicidade. É esse, meus irmãos, é esse senso de pertencimento, de um tesouro que você tem e que nada nem ninguém vai lhe tirar. É esse sentimento de que essa música que nós louvamos aqui, que o irmão Fábio trouxe, é verdade para a sua vida, de que não haverá choro, de que lá não haverá mais nada disso. É esse sentimento que levou aquelas irmãs a serem levadas para aquela arena em Cartago.
É esse mesmo sentimento que levou os irmãos a irem para o Coliseu, e esse sentimento que leva tantos outros irmãos ainda hoje a perseverarem na fé, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, porque eles são tudo isso, mas eles não ficam perplexos, não ficam desesperados, melhor dizendo, não são destruídos, porque eles têm um tesouro que é maior que tudo, porque podem tirar a sua casa, pode tirar o seu emprego, pode tirar várias coisas de sua vida, mas ninguém jamais tirará o tesouro que há em Cristo Jesus na sua vida. E é isso que deve mover o nosso coração, meus irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, olha, igreja, compreenda e viva isso. Paulo vai dizer, olha, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi Paulo derrubou o jarro com o tesouro. Aprendi o segredo de viver contente, bem, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O reino de Deus transforma nossas vidas, a nossa visão de mundo, nossa visão de valores, e nós, meus irmãos, ainda que momentaneamente passemos por tribulações, os nossos olhos estão em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A gente fala, olha, esse sofrimento é real, eu não estou negando o sofrimento, ele é real, mas eu creio em Deus e eu oro. Eu tenho os outros elementos que nós falamos aqui, eu tenho os outros elementos, mas eu posso orar e Deus pode não afastar aquele problema de mim, mas ainda assim nós estamos com nossos olhos fitos em Jesus, e a gente então persevera, e a gente canta alegre, porque, meus irmãos, qual a serventia de cantarmos o salmos de louvor, cânticos de louvor, se tudo fosse bem, tudo às mil maravilhas? Nós devemos cantar ao Senhor, mesmo quando as dificuldades existem, porque as circunstâncias, elas não nos formam, nós somos habitantes do reino de Deus, e isso é eterno, e isso ninguém tira. E você que está chegando aqui agora, você que não tem talvez uma raiz batista, vou lhe dizer um segredo, meu querido, atenção, você que entra no reino de Deus, ninguém mais tira. Ninguém mais tira, nada nem ninguém pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode bater cabeça, é verdade, você pode bater cabeça, você pode pecar, mas essas circunstâncias que acontecem, sendo você um verdadeiro, um genuíno habitante do reino de Deus, essas coisas não lhe tirarão do reino de Deus. Você terá consequências terrenas, mas a sua vitória está decretada, porque não é pela sua força, é pela força de Jesus, não é pela sua santidade, mas pela santidade de Jesus. Aquilo que está reservado para todos nós, meus irmãos, ninguém tira. Quem é maior que o nosso Deus? Ninguém é maior que o nosso Deus. Então louve ao Senhor, se alegre ao Senhor, regozije no Senhor. Eu sei, está difícil, tem exame essa semana, tem não sei o que, está com problema no trabalho, o chefe é um bicho, e tudo vai acontecendo, mas segura a onda, segura ali, queridos, porque o tesouro que nós temos, Deus garantirá para os irmãos da igreja que são chefes, suas repartições, empresas. Não é de você que eu estou falando. Mas em terceiro lugar, queridos, o reino de Deus, ele torna-se prioridade. Presta atenção, olha, o reino está escondido, mas graças a Deus você enxergou, graças a Deus você consegue ver. Meus irmãos, rapidinho aqui, presta atenção numa coisa. Se você compreende as coisas de Deus, se você tem uma inclinação para ler a palavra de Deus, se você gosta, ama de ouvir a palavra de Deus, se você ama cultuar ao Senhor, se sua vida está em conformidade com essas coisas, meu querido, você é imensamente privilegiado. É disso que está falando a parábola. Porque tem um monte de gente que não viu o reino de Deus. Alguns viram e não estão nem aí para o reino de Deus. Alguns estão beirando o reino de Deus. Alguns estão brincando lá de fora do reino de Deus. E você está dentro do reino de Deus. Então, se você está dentro, meu querido, foco na sua vida.
Foco, porque se esse tesouro ele é imenso, façamos como os da parábola, vendamos tudo que temos, no sentido afigurado, e compremos o campo, ou vendemos tudo que temos e compremos aquela parábola. O que ele quer dizer com isso? Meu querido, o seu coração deve estar envolvido no reino de Deus, o seu tempo tem que estar envolvido no reino de Deus, você precisa investir no reino de Deus. A gente está numa geração que fica discutindo dízimo, por favor. Se você está ainda com essas questões miúdas, sabe? A gente está numa geração que tem distorcido as coisas mais essenciais da vida. Você precisa compreender que o reino de Deus, queridos, ele tem que ser prioridade para você. E aí eu pergunto, se ele é prioridade para você, você se alegra, porque o que tem de gente, às vezes, a gente apresenta aqui um vídeo de missões, aí está lá o missionário, a gente fez missões lá, a gente evangelizou, 20 indígenas se converteram ao Senhor, e houve maravilhas, e as crianças estão lá, e o cara aqui, e aí igreja, que maravilha, amém, amém. Meu irmão, o irmão acabou de, irmão ouviu mesmo o que acabamos de falar, vidas foram transformadas, pessoas saíram das trevas, o reino de Deus está aumentando, e você não se alegra com isso? Onde você tem, meu querido, colocado o seu coração? Onde você tem, digamos, debandado mais tempo na sua militância? Porque tem gente que acorda de manhã, tarde, noite, e pensa em diversas coisas, mas o reino de Deus fica, A gente muitas vezes, meus irmãos, permita fazer aqui esse parêntese, a gente às vezes quer abrir um campo missionário, quer abrir uma congregação, é uma dificuldade, meio batista, convenção batista, às vezes o irmão está disposto a reformar uma associação de moradores, nada contra, na associação de moradores que ele participa, ali ele veste, ali ele faz, ali ele pratica várias coisas, ali ele coloca o coração naquela associação de moradores, sabe, ali ele está ali, aí, meu irmão, estamos investindo, não tenho não, pastor, não tenho dinheiro não para investir em congregação não, porque eu estou investindo na associação de moradores. Volto a dizer, nada contra investir na associação de moradores, pode fazer, mas, querido, o que queima o seu coração? Tem pessoas, meus irmãos, isso é interessante, tem pessoas que não conhecem a Cristo, e elas se doam, elas não conhecem a Cristo, então, mas elas se doam de uma forma tão intensa para as causas mais esquisitas que você já ouve por aí. Tem tantas causas esquisitas, você fala, rapaz, essa pessoa se envolve de corpo e alma, o cara dá a vida por um passarinho lá da região da Amazônia. Devemos proteger o meio ambiente, pelo contrário, temos que estar na vanguarda, mas você já imaginou, você dá a sua vida, aí você se envolve, você se doa, você investe, porque aquele passarinho ali, ele está em extinção, e é difícil, que bom, temos que investir, é verdade, mas tudo seu. Aí, meu irmão, nós vamos investir agora, vamos abrir uma frente missionária em tal lugar. Não, pastor, eu não tenho mais não, porque eu estou investindo contra a extinção do Taiú do Sertão. Tá bom, eu sei que o Taiú do Sertão é um animal, mas, meu irmão, tudo. Eu sei que é errado fazer, o pessoal lá gosta de comer Taiú assado, eu sei que é errado. Mas, meu irmão, você vai investir tudo, meu irmão. Será que o seu coração não pulsa pelas coisas de Deus? Compreende, queridos? Porque se este tesouro é para ser em nossas vidas, é para ter a mesma intensidade em nossas vidas que os da parábola, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Como Cristo vai dizer, busquem, pois, em primeiro lugar, e a sua justiça. Saberemos como está as nossas prioridades por aquilo que nós almejamos, por aquilo que nós oramos.
por aquilo que nós investimos. E aí, queridos, já indo para o nosso fim, uma coisa importante: esse tesouro, que tem que ser nossa prioridade, ele precisa ser anunciado para as outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão próximas de nós e que estão com as vendas nos olhos ou estão arrodeando o reino de Deus, mas não entram no reino. Mas o que Deus quer é que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E eu tenho uma palavra, meu querido, final para você. Essa é uma palavra dura, se as outras não foram, não sei. Em Mateus capítulo 13, vou pedir a ajuda da projeção. Cristo vai falar uma coisa muito pesada. Na sequência desta parábola, no versículo 47, ele vai dizer: o reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Preste atenção nessa hora. Anuncia-se o evangelho, prega-se a palavra de Deus, e nas igrejas são lançadas as redes e várias pessoas chegam para aqui. Várias pessoas dizem sim. Pode deixar lá no texto. Várias pessoas dizem sim. Mas até que ponto, meu querido, o seu testemunho, a sua vida é de fato de uma pessoa que faz parte do reino de Deus? Até que ponto suas prioridades, até que ponto vocês têm gastado tempo em oração pelo reino de Deus? Até que ponto você está envolvido nos propósitos, na agenda de Jesus? Porque a agenda de Jesus, ela está muito bem preenchida. A agenda de Jesus é clara. A agenda de Jesus é promover o reino de Deus. A agenda de Jesus não é outra. Ele fazia outras coisas, ele era carpinteiro. Não vem dizer que Cristo era desocupado, não. Ele era carpinteiro. Ele era filho, ele era irmão, cidadão. Mas a agenda de Jesus tinha foco. O que quer dizer, queridos, preste atenção, que nós podemos e devemos fazer todas as coisas na vida, mas eu preciso ter uma intencionalidade de viver o reino de Deus e de anunciar esse reino para as pessoas. A gente ouve muitas pessoas falar o seguinte, eu ouvi um pastor falando, isso me chamou muita atenção. Ele disse: olha, como vivermos para a glória de Deus? Muitos dizem o seguinte, diz que perguntaram para Lutero, um sapateiro perguntou a Lutero: Lutero, como é que eu devo viver para a glória de Deus? Aí Lutero disse: olha, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Eu acho que Lutero não disse isso, porque essa resposta está parcialmente correta. A diferença de um bom sapateiro cristão para um bom sapateiro não cristão, a diferença de um sapateiro que faz parte do reino de Deus para um sapateiro que não faz parte do reino de Deus, não é necessariamente o trabalho dele, o sapato dele, o preço que ele vende, porque tem muita gente que vende produtos bons a preços justos e não estão no reino de Deus. A diferença é que para aquele sapateiro que faz parte do reino de Deus, ele vive para a glória do Senhor, no sentido de que em primeiro lugar em sua vida é Jesus e o seu reino. De outras palavras, a diferença do sapateiro crente para um não crente é que o sapateiro crente, ele é um sapateiro missionário. Vou repetir, queridos. O chamado de Deus para nós não é para sermos professores, não é para sermos advogados, não é para sermos carpinteiros, não é para sermos sapateiros, é para sermos
professores missionários, sapateiros missionários, donas de casas missionárias, pintores missionários, contadores missionários, de todas as profissões missionários. Como assim? Pessoas que entendem que o maior tesouro na vida dele é Jesus, e que as trevas que ele estava e a luz que ele está agora, ele é tão grato por isso, que ele diz: eu não posso deixar de me envolver com isso, eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou investir, eu vou labutar, eu vou suar, para que mais pessoas conheçam esse tesouro. Não é que todos serão missionários, no sentido de que viajarão, que deixarão seus lugares, não é isso. É missionários no sentido que estão envolvidos na missão. Estão envolvidos na missão. Por isso, uma igreja que não é missionária, ela está correndo um sério risco de identidade. Ela pode virar uma associação de moradores. Precisamos, meus irmãos, resgatar isso em nossas vidas. Queima o seu coração saber que pessoas não estão sem Cristo. O que estamos fazendo por isso? Queima no seu coração investir em missões, queima no seu coração fazer algo por alguém. Você se sente alegre em ver que uma criança lá no sertão, lá no Baixo São Francisco, está tendo a oportunidade de participar de uma escola dominical. Alegra o seu coração saber que aquela criança pode crescer e pode entrar no reino de Deus quando for adulta, ou mesmo antes, que ela pode ter a consciência de quem ela é. Alegra o seu coração saber que vidas são transformadas pelo poder do Evangelho. Se não está, meus irmãos, queimando, alegrando o seu coração, há alguma coisa de errado. Ou você não entrou no reino de Deus, ou entrou no reino de Deus e está apagado. É como alguém que entra em um estabelecimento, mas ela não entra, ela fica na porta. Ela não entrou direito ainda, ela não participou, ela não viveu ainda, ela não mergulhou ainda. Precisamos, meus irmãos, resgatar isso em nossas vidas. E eu quero então, diante disso, terminar o texto. Ele vai dizer, olha, verso 48. Continue. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e ajuntam os peixes bons, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim, olha agora a igreja, tema diante do Senhor dos Exércitos, tema diante da palavra do Senhor. Reino de Deus não é brincadeira. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Continue. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero fazer um apelo agora para você que está aqui nesta noite. Você já entrou no reino de Deus? Para você Jesus Cristo é o seu maior tesouro. Se não, chegou a sua hora. Pare de ficar rodeando o reino de Deus. Pare de ficar próximo do reino de Deus. Não está longe do reino de Deus, mas não entrar. Chegou a sua hora de entrar no reino de Deus. Se há alguém aqui esta noite que compreende que é pecador, que compreende que precisa mudar a sua vida, entregar a sua vida por completo e entrar no reino de Deus, levante sua mão agora em nome de Jesus, declarando: eu quero entrar no reino de Deus.